Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí junto com você e com a sua família aí que está assistindo o nosso programa. Meu desejo é que você e a sua família sejam realmente pessoas abençoadas, que tomem posse das bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Eu estou feliz no programa de hoje, que eu estou aqui com um casal abençoado, o pastor Daniel Camaforte e a sua esposa Simone. Que prazer ter vocês aqui no programa. Prazer nosso. Amém. Nós já conhecemos um pouquinho a história do pastor Daniel, ele contou aqui pra gente, ele é um homem vitorioso, né? Foi dependente químico, hoje é um homem liberto, dá palestra, fala sobre o amor de Deus. E nós vamos conhecer hoje a esposa dele, que é uma mulher também vitoriosa e corajosa, eu tenho certeza. Simone, eu queria que você contasse a sua experiência, como é que foi a sua experiência ao conhecer o pastor Daniel? Eu conheci o Daniel na igreja que o pessoal do Projeto Amor, como ele falou antes, frequentava. Daniel estava numa casa de recuperação, tinha aceitado Jesus, e eu, na mesma época também, eu tinha aceitado Jesus, tinha me convertido, e era a igreja que os meninos frequentavam. E eu observava no Daniel a vontade de buscar a Deus. Como ele falou, Daniel sempre teve problema com as drogas, contraiu HIV, e naquela época não tinha medicamento. Então, assim, a esperança era pouca para alguém, para um portador de HIV. E o Daniel tinha muita vontade de servir a Deus. E ele demonstrava isso. Ele mostrava que o pouco tempo que o pouco tempo que eu tivesse de vida é o tempo que eu vou dar para Deus. E isso eu achava bonito. E eu olhava isso e falei assim, rapaz, deixa aparecer muita vida, ele exala a vida, ele exala a vontade de servir a Deus. Então, me encantou isso no Daniel, eu olhei para ele e achei isso bonito nele. Tá, e aí como é que foi você, Daniel? Como é que você conheceu a Simone? Vocês começaram a travar um relacionamento? Como é que chegou aí até o casamento? Bom, nós frequentávamos a mesma igreja e ela, num belo dia, disse ao pastor, disse aos pais dela, Olha. Disse aos membros da igreja que eu era o homem escolhido de Deus para a vida dela. E aí então eu disse a ela, bom, se Deus disse a você, vai dizer a mim, não é? É verdade, tem que falar mesmo, né? Tadinha, ela esperou um bom tempo, porque eu queria ter a certeza de que aquele sentimento não seria passageiro. Porque na época, portador do HIV como eu era, e já tendo tido a experiência de desenvolver alguns sintomas, eu poderia de fato ficar doente. E ela poderia casar-se comigo, e em casando-se comigo teria o risco de contrair a doença. Então precisava ser muito mais do que um sentimento, um compromisso muito forte, que é o que a Bíblia chama de amor, é um misto de sentimento e compromisso. Né? Não, você tocou numa tecla aí muito importante, quem sabe tem jovens assistindo o programa aí e que estão querendo casar, e você falou uma coisa muito interessante, porque casamento é uma coisa muito séria, a gente sabe que casamento é para a vida toda. Né? Então, tem que levar o casamento a sério, tem que realmente saber que é um compromisso sério e que tem que ser realizado com amor, tem que amar mesmo para se casar. Porque a gente vê tantas pessoas casando por necessidade, por interesse, e aí esse casamento, na primeira dificuldade, vai por água abaixo. Se dissolve, se perde. Então ele já mostrou alguma coisa assim, bom, então se ele disser sim é porque ele vai querer levar a sério esse casamento, não foi, Simone? Você já notou que ele era de palavra, né? Verdade. E como é que você pode falar assim, ele sendo soro positivo, como é que foi que você lidou com isso? Qual foi a convicção que você teve de Deus? Não, realmente, mesmo ele sendo soro positivo, eu vou me casar com ele, eu vou ser uma mulher feliz, eu vou ter filhos. Como é que isso veio a você assim? Quem sabe que tem mulheres assistindo esse programa que talvez estejam vivenciando o mesmo problema que você vivenciou e a sua experiência vai poder ser bênção para elas. Elisete, eu busco muito de Deus, né? E eu aprendi no início da minha caminhada cristã que Deus é o Deus de amparo. Amém. Independente da pessoa que esteja do seu lado, se é um portador de HIV, se é uma pessoa com qualquer outro tipo de doença, mas vocês buscam a Deus, ou você que é serva de Deus, busca a Deus, Deus vai estar sempre te amparando. E eu fiz o meu possível. Eu fiz o meu possível. Então, assim, eu busquei ao Senhor, busquei a santidade de Deus. Eu não namorava outros rapazes, eu orei 3 anos pelo Daniel. Eu orei e pedi a Deus 3 anos para abençoar o Daniel, para guardar a vida dele, para amparar e fazer a vontade de Deus na vida dele.
Porque nós não sabemos quais são os planos de Deus, né, na vida da pessoa, o que Deus quer na vida daquela pessoa. Mas nós sabemos que Deus ampara sempre. Então eu busquei ao Senhor, eu sempre fui muito obediente aos meus pastores, aos meus pais. Na época eu comecei a orar com 18 anos, eu estava com 21 anos quando meu pai disse assim, você não vai namorar o Daniel. E eu falei assim, então eu não vou. Porque a Bíblia diz que a gente precisa obedecer aos pais. E se realmente é promessa de Deus que o Daniel seja meu esposo, Deus vai mover o coração dos meus pais. E foi assim, eu fiz todo o meu possível. E quando o meu possível chegou no final, no limite do meu possível, Deus entrou com o impossível. E aí Deus operou um milagre. E aí os meus pais aceitaram, e aí nós nos casamos. Que foi um dos sinais que a gente pediu a Deus, né? Que os pais dela abençoassem, entendessem e autorizassem. Olha, você tocou num ponto-chave aí, Daniel, muito importante. Você que está assistindo esse programa, quem sabe, talvez você está para casar, você tem que ter a bênção dos seus pais. A gente sabe como é importante, né? A bênção dos nossos pais no nosso casamento. Porque às vezes aí a menina bate pé firme, não, eu vou casar e os pais não estão abençoando, não estão autorizando. Mas é importante que tenha a bênção, porque lá na frente vai fazer falta, a gente sabe disso. Né? A gente atende famílias, a gente vê né, casais que casaram sem a bênção dos pais e como aquilo interferiu no relacionamento. Então você tocou num ponto-chave. Você fez a sua parte, chegou no limite, Deus faz a dele. Né? Então que coisa interessante, que você possa entender esse segredo de ter a bênção dos seus pais aí no seu casamento. Então a gente sabe coisa interessante, vocês casaram, né? Tiveram uma vida em comum e vocês não poderiam ter filhos, né? Porque você tinha soro positivo. E como é que foi o milagre de vir aí a menina de vocês? Bom, conta aí, Daniel. Ela teve uma revelação de Deus, de que Deus nos daria uma criança. E também em várias outras experiências, em várias outras cidades, pessoas que a gente nunca tinha visto, diziam pra gente assim de forma muito clara, vocês têm uma caminhada longa pela frente e Deus vai dar a vocês filhos. Gente que nunca havia ouvido falar a nossa história, gente que não nos conhecia. E a gente vai aguardando isso, esperando no Senhor. Nós sempre nos cuidamos usando devida proteção para que não haja o perigo do contágio e nós estávamos, de fato, não desejando uma gravidez, porque eu poderia contaminá-la e ela poderia contaminar a criança. Se ela eventualmente se contaminasse, decisão dela. Mulher adulta, sabendo de todos os riscos, mas a criança a gente não queria envolver no risco. Mas ali para o 6º para o 7º mês, depois de todos esses sinais que Deus nos deu, houve um acidente em que o preservativo se rompe e ela engravida. Preservativos, infelizmente, falham, viu? Sexo seguro chama-se casamento e fidelidade. Isso não falha, né? É verdade, é importante você dar essa dica aí mesmo, porque até a garotada que está assistindo aí, né, pensa que não, vamos usar preservativo, e pessoas também que têm relações ilícitas com outras pessoas e pensam que não, e podem se contaminar realmente, né, porque como você falou, o preservativo, mas a gente vê até a mão de Deus nisso aí, né, porque foi o meio... O que é importante dizer também é que nós cremos e estamos vivendo e sabemos que é algo muito específico a nossa experiência. Você não pode usar a nossa experiência e fazer dessa nossa experiência um padrão. Uma regra, né? Nossa experiência, que serve, claro, como testemunho, e é um testemunho belíssimo de se contar. Porque no 6º mês da gravidez de minha esposa, nós fizemos os exames e os resultados vieram negativos. Ela não estava contaminada. E não contaminou a criança. A criança nasceu, nossa filha chama-se Nicole, ela já tem 15 anos. E nasceu completamente saudável. Ela ainda está saudável, minha esposa, e depois nós tivemos a 2ª filha, já com tratamento, a medicina avançou muito nessa área, então nós temos Nicole de 15 e a Sofia de 3 anos. Amém, que coisa linda, que bacana. Você tocou num assunto importante aí, Daniel, porque quem sabe tem mulheres assistindo esse programa e que talvez o esposo, né, se contaminou com relações ilícitas, então a gente aconselha que elas usem o preservativo, é muito importante. E às vezes ele não é cristão e ela vai precisar usar esse preservativo porque até para ela se cuidar, né? Querendo ou não, porque às vezes a gente vê pessoas assim, irmã Elisete, será eu uso ou não uso? O meu marido não quer. O que você pode falar sobre isso como um pastor?
é preciso que você, se você tem uma desconfiança de que o seu marido eventualmente tem aventuras e isso pode trazer algum prejuízo de saúde, ou em palavras abertas e francas e claras, você pode se contaminar, você tem que exigir no mínimo que o seu marido use preservativos. É o seu direito, não é isso? É verdade, verdade, é isso mesmo. Que você possa entender isso aí. Nós estamos no finalzinho do programa e eu queria que você deixasse uma palavra especial aí para todas as famílias que estão assistindo, depois a Simone, depois você vai fazer uma oração aí por todas as famílias que estão assistindo aí esse testemunho tão bonito de vitória de vocês aqui, né? Nós vivenciamos muitas dificuldades ao longo da nossa vida, juntos como casados, inclusive. Mas em todas as coisas o Senhor Jesus nos deu a vitória. Está nos dando e nos dará. E dará a você também, no nome de Jesus. Deus tem me levado para o Brasil inteiro, fora do país, para contar essa história, porque nós sabemos que Deus tem um propósito para a nossa vida, assim como Deus tem um propósito para a sua vida. Abra o seu coração, no nome de Jesus, e creia nisso. Você é especial, escolhido de Deus. Amém. Eu quero, Simone, que você deixe aí também uma palavra. Quem sabe tem mulheres aí assistindo o programa e estão querendo abrir mão do seu casamento, né? Talvez o marido é um dependente químico, é um alcoólatra, é alguém que ela já está querendo desistir, né? Abrir mão desse relacionamento. Quero que você deixe uma palavra especial também. Amada, busque a Deus. Confie em Deus. Deus é o nosso amparo. O Senhor Jesus é o nosso sustentador. Faça o seu possível. Faça o seu possível. Porque quando o seu possível chegar no limite, Deus entra com o impossível e opera um milagre. Então. Amém. Que você tome posse aí dessa palavra, porque para Deus não existe impossível. Eu quero pedir, pastor, que o senhor faça uma oração agora por todas as famílias que estão assistindo o nosso programa, que talvez famílias que estão sofrendo, né, vivendo essa dificuldade da dependência química, ou talvez até pessoas que têm também, né, um soro positivo dentro de casa e essas pessoas ainda não receberam o amor de Deus, a bênção de Deus na sua vida. E eu quero te dizer que Deus te ama sim e Ele tem algo especial para realizar através de você, independente do que você esteja vivendo. Pode orar, pastor. Vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, nós te pedimos e te clamamos que todas estas pessoas que estão nos ouvindo agora sejam tocadas pela tua graça e pelo teu poder, em nome de Jesus, ó Deus. Que haja luz onde há trevas, que haja vida onde há morte, que haja libertação onde houver cadeias, ó Deus. Que a tua graça, a tua paz, a tua vida entre, Deus, por estes lares, por estas famílias. Obrigado, Deus, porque a nossa história, Deus, nos trouxe o ministério da reconciliação e da esperança, Senhor. Faz renascer a esperança e a vida em cada lar, Senhor. Usa este programa para isso, esta palavra para isso. E assim nós oramos, crendo no teu poder, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Nós cremos sim no poder da oração e Deus tem um milagre para você. Não abra mão das promessas de Deus para você, para a sua família e para a sua geração, em nome de Jesus. Eu agradeço a presença de vocês, que Deus abençoe vocês, o ministério de vocês. E Deus abençoe também a você e a toda a sua família. Um grande abraço, até o próximo programa. Fica com Deus.